que eu falei de marido e mulher? Porque, irmãos, dentro de casa, essa relação marido e mulher, né, é um negócio que todos os dias tem que haver um acerto de contas. O marido tem que perdoar a esposa tem que perdoar o marido. Bom, eu não sei na casa dos irmãos, mas na minha casa é assim, irmãos. Eu estou aqui há 4 anos. E se tem uma coisa que o pastor dessa igreja tem feito durante 4 anos, irmãos, é se expor como pastor e como homem, dizendo: irmãos, eu sou imperfeito, a minha esposa que o diga. E a gente não pode ter essa ilusão, irmãos, de que o pastor da igreja, a esposa do pastor é perfeita. Não é, em casa a gente briga. E eu diria até, como diz o pastor Cláudio Duarte, né? É bom ter uma boa briga. O negócio é que a briga precisa ser resolvida antes que o sol se ponha. A Bíblia fala isso, lá na carta de Tiago. Não deixe a sua ira se pôr, né? Vai e resolva o negócio. Agora, quando a gente fala das possibilidades de um assassino ser considerado como alguém alcançado pela graça de Deus, é possível, irmãos? Um assassino? Mas um assassino cruel, frio, calculista, um assassino que talvez ele fosse amado pelo povo, um assassino que fosse ovacionado pelo povo, mas ele deveria estar na guerra com o seu povo, com o seu exército, mas de repente ele está no lugar errado, na hora errada, e ele está passeando pelo palácio, e ele então, por ser o rei daquele povo, ele olha para alguma coisa que ele não poderia ter, e ele então maquina o mal, e ele deseja a mulher do outro. E eu queria que você abrisse a Bíblia aí na segunda carta de Samuel, no segundo livro de Samuel. Nós vamos ler um pouco da história desse assassino, o pior pai da Bíblia, o pior marido da Bíblia, o pior construtor de lar que a Bíblia poderia deixar para nós. O Davi foi pior em muitas coisas, irmãos, muitas coisas. Pastor, será que Davi deveria ser colocado como alguém que foi perdoado? Alguém que foi alcançado pela graça de Deus, porque ele foi um assassino cruel. Ele calculou exatamente como ele ia fazer. Ele procedeu assim, dessa maneira: não, ninguém vai me pegar. Eu sou infalível. Eu vou fazer as coisas de um jeito que, olha. Agora, a Bíblia fala, irmãos, que o único homem na Bíblia chamado um homem segundo o coração de Deus foi exatamente esse assassino. Um homem segundo o coração de Deus. E eu quero extrair na vida de Davi qual foi a decisão dele, o comportamento dele, o que Deus fez no coração de Davi, na história de Davi, que fez com que ele saísse com esse currículo terrível de um péssimo pai, de um péssimo marido, de um péssimo mordomo da casa, e passou a ser um homem segundo o coração de Deus. Dentro ainda desse tema que nós estamos estudando, né? Que igreja precisamos ser, características de uma igreja saudável, de uma igreja boa, na vida de Davi. Olha, irmãos, hoje foi tão corrido que eu estou com a letra aqui, com a tradução que eu estou usando, Lucas. Eu não sei se vai dar tempo de colocar aí, mas os irmãos podem ler na própria Bíblia, tá? Pode ser? Se tiver aqui, se alguém quiser colocar lá. Eu acabei esquecendo de... Mas a minha tradução é século 21, irmãos. 2 Samuel capítulo 12. Todos acharam? Segundo livro de Samuel, capítulo 12. O Senhor enviou Natã a Davi. O Senhor enviou Natã a Davi. Quando ele chegou, disse a Davi: numa cidade havia 2 homens, um rico e o outro pobre. O rico tinha rebanhos e manadas em grande número, mas o pobre não tinha coisa alguma,
senão uma pequena cordeira que comprara e criara. Ela crescera com ele e com seus filhos, comia da sua porção, bebia do seu copo e dormia em seus braços, e ele a considerava como filha. Certa vez, um viajante chegou à casa do rico, mas ele não quis pegar uma ovelha sua ou um boi seu para dar de comer ao viajante que o visitava. Assim tomou a cordeira do pobre e a preparou para o seu hóspede. Então Davi se enfureceu por causa daquele homem e disse a Natã: assim como o Senhor vive, o homem que fez isso deve ser morto. Ele deverá restituir 4 vezes o preço da cordeira, porque agiu sem compaixão. Então Natã disse a Davi: esse homem és tu. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungirei rei sobre Israel. Ou melhor, eu te ungi rei sobre Israel, livrei-te da mão de Saul, e te dei a casa e as mulheres de teu senhor. Também te dei a nação de Israel e de Judá, e se isso fosse pouco, te acrescentaria outro tanto. Porque desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o mal aos seus olhos? Tu mataste à espada Urias, o heteu, e tomaste para ti a sua mulher. Sim, tu o mataste com a espada dos amonitas. Agora, a espada jamais se afastará da tua família, porque me desprezaste, tomaste para ti mulher de Urias, o heteu. Assim diz o Senhor: da tua própria família trarei o mal sobre ti, tomarei as tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei ao teu próximo, e ele se deitará com as tuas mulheres à luz do dia. Pois tu o fizeste em segredo, mas eu farei o que disse perante todo Israel e à luz do dia. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. Natã respondeu a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado, por isso não morrerás. Mas visto que com este ato deste motivo para que os inimigos do Senhor blasfemassem, o filho que te nasceu certamente morrerá. Então Natã foi para casa. Depois o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e ela adoeceu gravemente. Davi buscou a Deus em favor da criança. Observou rigoroso jejum e, recolhendo-se, passou a noite toda deitado no chão. Então os oficiais do palácio se puseram ao lado dele para o fazerem levantar-se do chão, mas ele não quis e não comeu com eles. 7 dias depois a criança morreu, mas os servos de Davi temiam contar-lhe que a criança tinha morrido, pois diziam: enquanto a criança estava viva, falamos com ele, mas ele não nos deu ouvidos. Como lhe diremos que a criança morreu? Ele poderá fazer alguma insensatez. Davi, porém, percebeu que os servos cochichavam entre si e entendeu que a criança havia morrido. Então, perguntou aos seus servos: a criança morreu? E eles responderam: morreu. Então Davi se levantou do chão, lavou-se, pôs óleo aromático e mudou de roupa. Então entrou no santuário do Senhor e adorou. Em seguida, foi ao palácio, pediu comida e depois de servido comeu. Então os seus servos lhe disseram: que foi que fizeste? Jejuaste e choraste enquanto a criança estava viva, mas depois que a criança morreu, te levantaste e vieste comer. Ele respondeu: quando a criança ainda vivia, jejuei e chorei, pois dizia: quem sabe o Senhor se compadecerá de mim e a criança ficará viva? Todavia, agora que está morta, por que ainda jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei para ela, mas ela não voltará para mim. Então Davi consolou Betseba, a sua mulher, se deitou com ela, ela teve um filho e Davi lhe deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Último verso, irmãos, o 25.
ele o entregou ao profeta Natã, e este lhe chamou de Gedidias. Gedidias, que significa por amor do Senhor. Por amor do Senhor. Feche teus olhos. Queria que você orasse. Você vai participar da ceia agora. Você vai ter a oportunidade de lembrar da morte, do sacrifício de Jesus. E eu queria que você fizesse uma avaliação da sua vida, a vida cristã. Você está magoado com alguém? Você está ferido com alguém? Alguém te feriu? Ou talvez você tenha ferido alguém? Irmãos, que coisa séria é o culto de hoje. Todos os cultos são sérios, obviamente. Mas Paulo fala que aquele que participar da ceia do Senhor indignamente, corre o risco de morrer antes do tempo. Simplesmente pelo simples fato de participar da ceia de maneira indigna. Senhor, na agenda de Jesus, o Senhor da igreja, algumas palavras, algumas expressões, elas são obrigatórias no púlpito de qualquer igreja. Não há como as igrejas se manterem de pé, uma vez ou outra, elas tratarem sobre pecado, sobre santidade, sobre vida com Deus, sobre salvação, mas acima de tudo, Senhor, há momentos que se tornam obrigatórios falar sobre perdão. E geralmente, Deus, palavras como essas que acabei de falar, incomodam demais, não apenas o nosso ouvido, sobretudo o nosso coração e a nossa alma, porque fala de um passo em direção a um quebrantamento, a uma humilhação, a uma postura de elevar o outro em detrimento de si. Nos ajuda, Deus, nesses poucos minutos que temos para passear por estes textos na história de Davi, completar a obra que o Senhor deseja para este culto, Pai, em nome de Jesus. Amém? Foi restabelecido ali a transmissão ou não? É? Irmãos, isso é do inimigo, viu? Inimigo é sorrateiro. Se os irmãos puderem tentar de novo, né? Irmãos, eu sinceramente olho para a história de Davi. Pode continuar, viu, Daniel? Aí o pastor hoje vai ser sucinto nas expressões aqui. Mas o que se espera de um rei, irmãos, o que se espera de um grande rei, talvez o maior de todos, é que ele tivesse um comportamento exemplar, uma história, um currículo invejável de vitórias, conquistas. Mas muito que se vê aqui nesse relato, sobretudo no capítulo 12, é uma mancha no seu currículo, talvez um ponto extremamente negativo na sua história, que se não fosse Deus intervir na história deste homem, teria colocado toda a sua fama, o que ele fez de bom pela história de Israel, no lixo. Eu sinceramente, eu fico imaginando como Davi teve coragem de fazer o que ele fez. Foi cruel em possuir uma mulher que não era sua. E pior do que isso, ele matou o esposo dessa mulher de maneira sórdida. Se você ler no verso 10,
Samuel vai dizer que foi o próprio Davi quem matou Urias. Na verdade, Davi mandou matar, porque quem matou foi o soldado, a tramóia que ele havia feito. Mas aqui Deus estava dizendo: Davi, você é o verdadeiro assassino. E agora a morte bateu à sua porta. Agora a ira do Senhor se abateu contra não apenas você, mas toda a sua geração, os teus descendentes. Irmãos, nós começamos a ler até o verso 10, dá a impressão assim que Deus vai fuzilar Davi, Deus vai acabar com a raça de Davi, e era exatamente isso que Deus iria fazer, exatamente isso. Só que quando a ira de Deus veio até Davi, pelo pecado que ele havia cometido, a ira de Deus veio e ela encontrou algo diante de Davi, e a ira de Deus então se desviou. Isso no Novo Testamento vai chamar-se o sacrifício de Jesus. O que Deus queria fazer com Davi, Deus deseja fazer com você e comigo todos os dias. Não nós, né, que aceitamos Jesus, mas todo pecador. A ira de Deus vem, irmãos, ela vem de maneira impetuosa. Vem exatamente como esse vendaval que passou em Santa Catarina. Ele vem, a ira de Deus vem. Só que quando a ira de Deus vem, e a ira de Deus não encontra o sangue de Jesus vertido por nós, a ira de Deus vem então e fulmina as pessoas. É simples assim que a Bíblia fala. Então todas as pessoas do mundo morreriam pela ira de Deus. Só que quando a ira de Deus chega e encontra na vida da pessoa o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus desvia a ira de Deus. O nome disso é justificação. Nós todos somos justificados em Cristo, amém? Mas vamos pensar aqui, queridos, que igreja precisamos ser na vida de Davi? Davi tomou uma decisão, irmãos, que mudou completamente a decisão de Deus. A ira de Deus veio, Natã contou uma história para Davi, dizendo: olha Davi, você é o homem da história, você pegou a única cordeirinha do pobre e você sacrificou para o viajante, você é este homem mau. Mas naquele instante, querido, naquele instante Davi reconheceu o seu erro. Davi, ele se arrependeu, ele se entregou ao Senhor, ele reconheceu o seu erro diante do Senhor e ele disse: Senhor, me perdoa, me perdoa. Então, irmãos, a primeira característica de uma igreja saudável, de uma igreja genuína, onde Jesus é o Senhor da igreja, nós precisamos ser uma igreja que se arrepende. Amém? Mas que amém fraquinho. Nós precisamos ser uma igreja que se arrepende. Só desta maneira, irmãos, é que a remissão de pecados ou o desviar da ira de Deus vai acontecer. A ira de Deus estava vindo sobre Davi. Naquele momento Davi se depara com o profeta Natã, e ali estar com Natã era estar com Deus. Natã então revela o pecado de Davi. Davi diz: Senhor, me perdoa. E aí então todos sabem, e aqui nós acabamos de ler, que o fruto do pecado foi aquela criança. Aquela criança veio no útero, começou a se desenvolver, a gestação terminou, a criança nasceu, mas infelizmente ela adoeceu. E Davi então, tendo passado 7 dias, todas as noites, ele orava, ele pedia, ele negociava com Deus, ele clamava, ele implorava para que Deus pudesse poupar a vida daquela criança. E aí de repente a notícia chega que a menina havia morrido. A menina havia morrido. E aí, irmãos, que coisa extraordinária na Bíblia. Queria que você lesse ali no verso 20. Que igreja precisamos ser? Então Davi se levantou do chão, lavou-se, pôs um óleo aromático, mudou de roupa, entrou no santuário do Senhor e... O que está escrito na sua Bíblia? E... Vamos lá, irmãos, leia, é importante esse texto. É a segunda coisa que eu queria destacar aqui, a característica de uma igreja saudável. Primeira igreja batista de Joinville. Então Davi se levantou da terra e se lavou e se ungiu e mudou de roupas e entrou na casa do Senhor e o adorou. Viu, Jéssica? Nós precisamos ser uma igreja que verdadeiramente adora. E às vezes, irmãos, nós negociamos a adoração do Senhor. Porque quando um vendaval vem, uma tempestade,
se anuncia, há um prenúncio de um forte vendaval, a primeira coisa que o diabo vai tentar roubar da igreja, diante de problemas terríveis, é o quê? É a adoração. Só que a gente confunde, a gente acha que a adoração é só a música. A gente acha que adorar a Deus é só cantar. Mas a Bíblia não fala isso, irmãos. A Bíblia fala que para o resto da eternidade, a única coisa que nós vamos fazer, olha, nós não vamos precisar evangelizar ninguém, não vamos precisar falar mais de Jesus, não vamos mais fazer um monte de outras coisas. Mas a Bíblia fala que por toda a eternidade nós vamos adorar. Mas adorar não é só cantar. Você sabe o que é adorar? Vou te explicar o que é adorar. Adorar é o momento que você abre os olhos na segunda-feira e o momento em que você fecha os olhos para dormir. Tudo o que você fez naquele dia é adoração. Tudo. Se você está adorando bem ou não, aí é problema seu. Se você faz fofoca, se você mente, se você fica devendo na praça, se você leva o teu emprego de qualquer jeito, quando alguém dentro da sua empresa precisa de uma palavra, uma boa palavra, um bom conselho, se você é a última pessoa a ser considerada, tem algum problema. A sua adoração está um fiasco. Mas a música também faz parte da adoração. E eu louvo a Deus por esta igreja, irmãos, porque apesar de tantas dificuldades, graças a Deus, nós temos resistido ao Satanás, ao inimigo das nossas almas e temos adorado a Deus. Davi estava com um baita de um problema. Tinha acabado de saber da notícia da morte da sua filha, mas ele simplesmente toma a decisão de se colocar de pé como um grande rei, como um soldado do Senhor, e ele decide então adorar a Deus na casa do Senhor. Mas não para aí, queridos. Já caminhando para o final, outra coisa que nós precisamos aprender, irmãos. Leia o verso 25. Talvez você nunca se deparou com esta informação aqui que o pastor vai trazer, ou talvez já tenha ouvido em algum lugar. Mas há uma explicação no nome de Salomão. Quando Davi, então, já tendo vencido aquela crise da morte e se reconciliou com o Senhor, ele então tomou a Betseba como a sua esposa legítima, casou com ela, a teve em seus braços, e aí então a partir dessa relação ela engravidou, teve um outro filho, e quando esse menino nasceu, Davi então chama ele de... É a coisa mais linda, irmão, são os nomes da Bíblia. O que significa Salomão? A paz do Senhor. Era como se Davi estivesse dizendo: ei, eu quero fazer as pazes. Eu já pedi perdão, eu já reconheci o meu erro, já alcancei a graça do Senhor, e agora então eu vou batizar o meu filho com este nome, que é o mesmo nome de Jerusalém, Shalom, Jerusalém, né? Então Salomão é Deus de paz, ou a paz com Deus. Aí Deus vira para Davi e fala assim: não, Davi, esse é o nome que você escolheu, mas o nome que eu escolhi para ele é G de Dias. E qual é o significado de G de Dias, irmãos? Olha que coisa linda. É Deus dizendo para Davi: Davi, você ainda não experimentou o verdadeiro perdão, Davi, e você vai chamar essa criança que nasceu agora de G de Dias, fruto do meu amor. Davi, eu estou te perdoando, Davi. Não, eu já te perdoei, porque esta criança agora vai se chamar G de Dias. Está lá, irmãos, essa tradução, olha. E enviou pela mão do profeta Natã, dando-lhe o nome de G de Dias, por amor ao Senhor. Que igreja precisamos ser? Uma igreja, irmãos, que reconhece a graça de Deus todos os dias, sabendo que o histórico dela, a nossa história, a minha vida antes de conhecer Jesus, a minha vida pregressa, em Jesus Cristo, irmão, ela foi apagada. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17 diz que: esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, e avançando para aquelas que estão adiante. Colossenses 3:20, Filipenses 3:20, fala sobre isso. E aí, então Deus vira para Davi e fala assim: Davi, tudo que você fez de errado, a partir deste ponto em diante, eu selo contigo no nome desta criança, G de Dias, fruto do meu amor.
E eu termino aqui, querido, essa palavra. Eu queria que você abrisse aí o Salmo 51. Salmo 51. É a quarta característica da igreja que precisamos ser. E é a mesma história do assassinato de Urias, do adultério de Davi. É a mesma história. Só que agora mudou o tipo de literatura. É uma poesia, é um salmo que o mesmo rei Davi escreve logo após a visita de Natã, o profeta Natã. Natã talvez tivesse virado as costas, Davi se dobrou no quarto, começou a orar, se prostrou diante do Senhor, pegou uma caneta e ele começou a compor esse salmo. Esse salmo, irmãos, é um dos salmos mais lindos da Bíblia. Depois você lê em casa, tá? Eu só quero destacar o verso 17. Todos estão comigo? Esse é o salmo, produto dessa entrega de Davi diante do Senhor. Sacrifício aceitável para Deus é um espírito quebrantado. Ó Deus, tu não desprezarás o coração quebrantado e arrependido. Irmãos, pode fechar a Bíblia. Queria que você cedesse aqui os teus ouvidos um pouquinho para o pastor falar o seguinte. Jesus, quando foi interrogado sobre a dissolução de um casamento, a separação de um casal, aqueles que entendiam da palavra de Deus disse: olha Jesus, Moisés recomendou a carta de divórcio mediante um adultério. Ou seja, os religiosos estavam apontando uma causa legítima, verdadeira e eficaz para que um casamento pudesse ser desfeito, pudesse ser cancelado, o adultério. Mas isso valia no Antigo Testamento. E aí Jesus então chega e disse assim: não, mas não foi isso que Moisés estava dizendo. Ou melhor, não foi isso que Moisés queria dizer. Não existe nada e nem ninguém que pode acabar um casamento. Só tem uma coisa que acaba o casamento. E é a dureza do que, irmãos? De coração. Fecha os teus olhos, queria orar com você. Peça perdão pelos teus pecados. O pastor vai começar a distribuir agora o pão, o cálice. E eu queria que você estivesse diante de Jesus agora, como você está, e Ele está aqui. Querido, atitudes que você precisa ter. Primeira, reconheça os seus pecados. Segunda, arrependa-se. Terceiro, se encontre, se ache cheio da graça perdoadora do Senhor. Mediante esse sacrifício aceitável a Deus, que é um coração contrito e um espírito quebrantado. Hoje, muitas vezes, nós participamos de vários cultos, mas nós entramos e saímos do mesmo jeito, pois não há quebrantamento de coração, não há contrição de coração e quebrantamento de espírito. Nós temos um coração duro. É a esposa que não negocia com o marido. É um marido que não consegue olhar para a esposa como Jesus olha para ele. Ou o amigo que foi ferido pelo outro amigo. Ora aí onde você está. Confesse os teus pecados. Agradeça pelo sacrifício de Deus. Amém, Jesus. Digno ao Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou. Digno ao Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. Um novo cântico ao se assentar sobre o trono do céu. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que
que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus todo, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Está vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir teu nome. Maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Dois domingos atrás, o pastor, após a mensagem, o pastor deu uma palavra à igreja e muitos dos que estavam aqui, estavam em casa, ouviram palavras duras, um desabafo do pastor. No momento em que eu achei oportuno
compartilhar com a igreja exatamente como estava o meu coração. E desde que eu cheguei nesta igreja, irmãos, desde que eu cheguei aqui, eu sempre fiz questão de deixar claro que o pastor que essa igreja tem é imperfeito, é pecador. Nunca roguei para mim, tampouco para minha esposa, a ideia de que pastor é perfeito. E não é. E geralmente quem mais anda próximo do pastor é quem mais percebe as falhas e os erros do pastor. E nesta fala do pastor, que foi uma palavra dura, o pastor disse que durante a parceria da junta com esta igreja, nós falamos de alguns percalços que foram vencidos durante a caminhada, né? O pastor não citou nomes, não citou pessoas, mas essa semana Deus ministrou profundamente no meu coração, no coração da minha esposa, e eu então me submeti, né, a Deus. Também ouvi um dos pastores que mentoreia a minha vida, a vida da minha esposa, o pastor Samuel Mouta, e debaixo de muita oração, eu decidi então procurar as pessoas com as quais eu tinha coisas para conversar. Irmãos, e é um desafio enorme, porque você ir atrás para resolver coisas boas, né? Ou falar de bênçãos, de coisas materiais é bom. Agora, você ir procurar o outro, o próximo, para dizer, olha, eu errei, eu pequei, eu disse o que não devia dizer, você pode me perdoar? Fazer isso na nossa própria força, fazer isso de maneira mecânica, irmãos, não produz nenhum resultado. Se torna falso, se torna hipócrita. Tanto que eu disse então para esses irmãos que, olha, o velho homem, o Adriano, não queria estar aqui. Mas foi porque eu conheci o verdadeiro homem, Jesus Cristo, que ele me ensina a me humilhar. E da mesma forma, irmãos, que eu estive aqui alguns dias atrás, 2 domingos atrás, falando palavras duras, hoje eu estou aqui publicamente dizendo, eu não posso participar deste momento aqui, sem compartilhar com a igreja um pedido de perdão, um pedido de entrega, né? Porque nós erramos, e infelizmente vamos continuar errando, irmãos, mesmo não querendo. E eu gostaria de dividir esse espaço, esse momento comigo aqui, alguém que para mim é muito especial. Talvez eu disse para essa pessoa que não guardo rancor, não guardo mágoa de absolutamente ninguém, mas eu estava me sentindo triste por causa dessa pessoa, justamente porque eu amava muito e nunca deixei de amar. Irmãos, e que coisa boa quando a gente se coloca à disposição do Senhor. Jesus vem com força, com poder e transforma o ambiente. E eu gostaria, em nome de Jesus, que o Márcio viesse aqui, né, Márcio? O Márcio foi a primeira pessoa que eu conheci desta igreja lá em Araquari. Dia 17 de maio de 2015, recebi o Márcio lá na minha casa, não conhecia, e ele disse assim, pastor, estamos precisando de ajuda. Ficamos sabendo que o senhor acabou de chegar em Joinville, em Araquari. O nosso pastor aqui, o pastor Marcos, saiu, foi para o Espírito Santo, para um outro estado. E a gente gostaria de saber se o pastor da nossa congregação pode ajudar a igreja mãe, né? E aí nós começamos uma parceria, uma caminhada. E eu acho que o Márcio e algumas pessoas mais próximas, a diretoria, né? Geralmente as pessoas que convivem mais com o pastor, são as pessoas que mais viram as falhas do pastor. E eu não tenho vergonha de reconhecer isso, irmãos. Porque Apocalipse capítulo 5 diz para nós que tudo o que nós fizemos debaixo do sol há de ser revelado. Tudo. Então, se a vida cristã não te faz ser transparente com o teu irmão, tem alguma coisa de errado. A Bíblia está dizendo o seguinte, tudo que você faz de errado, você deveria chegar no púlpito da igreja e um por vez falar o que a gente tem feito às escondidas. Porque se nós não fizermos isso uns na frente dos outros, nós faremos na frente do Cordeiro aquele dia. Então, o irmão Márcio vai compartilhar de um momento sublime da igreja, né, que é a ceia do Senhor.
que representa aqui o pão, o corpo de Cristo, o cálice aqui, o sangue de Jesus. Mas, Márcio, diante da igreja, da mesma forma que eu disse algumas palavras duras lá atrás, sem mencionar nomes, sem mencionar pessoas, né? Mas você, como o líder maior da igreja, né? Na pessoa como presidente e como irmão em Cristo também, recebeu o pedido de perdão do pastor essa semana. Nós conversamos, né? Fizemos as pazes, demos um abraço, né? E o Márcio não está sozinho, viu, irmãos? Não foi só com ele, né? A bronca. Não foi só com ele. Mas ele, como presidente da igreja, eu chamei aqui para ele compartilhar desse momento. Tem muitas coisas ainda que o pastor precisa fazer, a igreja precisa fazer. Mas diante de um pedido de perdão, irmãos, qualquer acusação de Satanás caiu por terra, né, Márcio? Em nome de Jesus. Não tem. E eu disse para o Márcio essa semana que 100% das pessoas que foram feridas, machucadas, o pastor vai procurar, vai conversar. E a ideia, irmãos, é que esta igreja, ela não perca mais ninguém. Em nome de Jesus. Paulinho, tamo junto, viu, Paulinho? Em nome de Jesus, tá? Christian, os irmãos mais antigos aqui, né? A Denise, o Emerson, Ferreira, tá? Irmãos, vocês que estão há mais tempo na história dessa igreja, né? Ajude a diretoria, ajude o pastor, irmãos, a ser uma igreja reconhecedora da graça do Senhor. Nós não somos perfeitos. Então você vai deixar o seu lugar. O que o pastor fez? Eu passei álcool nas mãos, coloquei aqui 2 luvas. Então você vai chegar aqui com a sua mãozinha, você vai pegar o cálice vazio, e aí o Márcio também vai pegar aqui um par de luvas, tá? E o Márcio vai servir o cálice para você, e você mesmo vai pegar o pão, tá? Então um por vez aqui vai fazer uma fila, vocês vão vir pelo meio e sair pelas laterais. Márcio, pode pegar aqui um par de luvas? Você queria dar uma palavra? Graça e paz. Falar o que no momento desse, né? Por mais que eu tenha ficado, acho que o culto inteiro orando, pedindo para que Deus falasse através de mim, o mesmo eu fiz, né? Peço perdão, pedi perdão ao pastor, a gente esteve lá em casa, e peço perdão para a igreja, porque aqui eu estou vindo como Márcio, e às vezes eu vejo, não me vem agora como presidente, vem agora como irmão Márcio. Mas nessa qualidade que o Senhor me colocou de presidente, eu peço perdão à igreja. Palavras duras, às vezes, coisas mal colocadas, tentando exercer a função, buscando o melhor para o reino. Mas eu venho de uma corporação, e eu sempre falo aqui para os irmãos, que coisa engraçada, né? Hoje eu fui a uma missa no 7º dia de um policial, e eu digo assim, que estranho, né? Para nós, irmãos de igreja, eu trabalho num lugar que eu não sei no que o cara que está do meu lado acredita. Às vezes ele até é homossexual, às vezes ele comete algum crime, né? Mesmo sendo um policial. Às vezes ele não acredita nem em Deus. Mas nós conseguimos, como corporação, sermos unidos, mesmo em meio a tantas diferenças. E eu não sento com eles, no mínimo uma vez por semana, para orar e para louvar a Deus. E nós fazemos isso. E temos as nossas diferenças. Temos que respeitar as nossas diferenças. Temos que entender as nossas diferenças. E eu peço perdão perante toda a igreja por tudo que eu fiz, tudo que eu coloquei aqui de forma errada. E digo mais, pastor. É isso que a gente falou, esse momento é um momento chave para a primeira igreja batista de Joinville, porque quem está aqui do passado sabe que a gente tem que esquecer muita coisa. Claro que é um processo que se inicia hoje, vamos passar por um processo de cura. Continuo conclamando a quem orou, continue orando, porque Deus tem se transformado, Deus está nesse processo, porque não me senti incomodado tanto qual o pastor estava nessas duas semanas e pouco. 2 semanas de luta, de muito aprendizado mesmo. Em nome de Jesus, pastor, queria agradecer a Deus por esse momento. Muito obrigado, Senhor, porque eu casei aqui no ano de 2002, apresentei minha filha aqui no ano de 2011,
A outra filha, em 2015, vivi momentos aqui, mas acho que hoje é um momento marcante, porque eu nunca chorei tanto num culto. Eu talvez nunca tenha louvado, ou não lembro de ter louvado tanto a Deus e pedido a intervenção de Deus num culto, quanto hoje, 5 de julho de 2020. É um processo. As aflições vieram, né? 2 Timóteo 2,3 diz: sofre as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Covid, desemprego, temos visto muita coisa. Nossa igreja não tem sido diferente. Que luta, né? Que luta, mas eu digo assim, é o melhor momento dos últimos tempos, é a melhor equipe dos últimos tempos. E juntos, né? Juntos, como uma unidade. Como eu disse, se lá no que eu conheço, pessoas diferentes andam juntas, quem dirá aqui que nós somos irmãos em Cristo. E assim vamos permanecer. Amém, Jesus. Amém, Márcio. Márcio chegou aqui um pouquinho antes do louvor começar e diz assim: pastor, e aí? Como é que a gente vai dar a palavra? Eu falei: Márcio, não sei. Não preparei nada, não. Porque eu acho que um momento especial de Deus tem que ser natural, irmãos. Natural. Amém, queridos? E eu quero desafiar você, antes que você pegue o pão aqui e o cálice, eu queria que você, se você tem uma mágoa contra o pastor, ou precisa chegar aqui e dar um abraço no pastor, né? Pastor, eu vou abraçar antes de pegar o pão e o cálice, né? Eu sei que está filmando, e abraço nesse momento não é recomendável, né? Mas estão cheios da graça, né, irmãos? Mas, querido, se você quiser, vem aqui dar um abraço no pastor, dar um abraço no Márcio. Tudo que tínhamos para conversar e resolver, Márcio, o irmão Glade, o irmão Sérgio, a irmã Marilu, né? Conversamos essa semana com o Paulinho também. Estamos resolvidos. Tem outras pessoas que a gente precisa procurar, mas como eu falei, irmãos, são as pessoas que caminham mais próximos do pastor, e geralmente a convivência gera estresse, gera dificuldades. Mas momentos como esses aqui só fortalece a amizade e a caminhada. Amém? As aflições, como Paulo disse para Timóteo, tá? Você pode ficar de pé então onde você está? Olha só, você vai pegar o cálice vazio e o Márcio aqui vai servir o suco para você. E o pastor vai pegar o pão e você vai pegar o pão, tá? Aí se você quiser dar um abraço, quiser dar uma palavra, o Rubens vai passar o álcool nas mãos de quem estiver chegando aqui. E aí depois que todos se servirem, nós então ceiaremos juntos. Amém? Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir teu nome.
extasiado, eu fico a ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, mistério, água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, Santo, Deus Todo-Poderoso, e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Dani. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, alegria de toda a grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo.
isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Aleluia. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Glória a Deus. Alguém deixou de pegar o pão ou o cálice? O Márcio vai subir e vai servir o pão. Ali nós temos um cálice para cada irmão. Jesus, então, na noite em que foi traído, irmãos, ele pegou o pão, tomou o cálice e ele serviu, dizendo que este era o símbolo, então, da nova aliança firmada no sangue dele. Jesus morreu e ao terceiro dia ele ressuscitou e hoje está à destra do Pai. E a ressurreição, então, é a consumação da obra salvífica de Jesus na cruz. Uma vez por mês, nós fazemos em obediência ao que Jesus pediu, né? É uma ordenança em memória dele. Você viu o Márcio aqui? Vocês já confessaram os pecados, já reconheceram o perdão de Deus. Você então possa orar antes de comer o pão, agradecendo o sacrifício de Jesus. Amém? Ore e daqui, após a oração, nós comeremos. Obrigado, Senhor, por essa noite, por esse momento, Pai, por esse pão, Senhor, que representa o teu sacrifício, Pai, sobre nossas vidas, Pai, o teu perdão sobre os nossos pecados, aquilo que foi estudado hoje aqui, a tua palavra, que é o teu pão, que dizia que mesmo diante do teu perdão, do sacrifício que Davi fez, Senhor, pedindo, Senhor, para que o Senhor perdoasse, o Senhor respondeu através de um outro filho, dizendo que o Senhor já o tinha perdoado, Senhor. Possamos aprender com essas lições, Senhor, possamos aprender com os nossos erros. Somos gratos por nossas falhas, Pai, porque diante delas crescemos em muito, Senhor. Que esse pão, Pai, represente a tua palavra entrando em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Você pode comer o pão, então? Senhor, está nas nossas mãos este cálice que representa o sangue de Jesus naquele madeiro. Uma dor violenta, uma dor cruel, mas a maior expressão de amor que o Senhor demonstrou por nós. E hoje nós celebramos não a morte de Jesus, mas a sua ressurreição. E em nome dele nós agradecemos. Em nome de Jesus. Amém? Nós vamos cantar esse refrão então a última vez.
tá? Canta com força, né? Convicção, com tudo aquilo que Deus permitiu a gente viver. Vem mais. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te